A paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque estamos na tua casa, viemos te adorar, te exaltar. E uma vez mais pedimos a tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha estender as suas mãos poderosas, santa, para nos abençoar nesta noite. Teu filho que vai ministrar a tua palavra, Senhor, que ele venha ser usado poderosamente, Pai eterno. Senhor, a tua graça venha estar sobre nós. Receba os nossos louvores, Senhor. Salva as almas, liberta os oprimidos, Senhor, nesta noite. E aqueles que estão chegando também, guarda para chegar em paz na tua casa. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, hino 505 da harpa cristã, as palavras de Jesus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador, seus dedos um banquete são, banquete de amor, qual humana celestial vigor me dão também, me traze sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus escondem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do ser, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras te dirá. Nas provas elas são meu bem, tua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real prazer, me chamam pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, lugar não há, nem haverá no mundo de horror em que eu perdido tenha paz, a não ser o Senhor. Pois as palavras que desejo são fontes de poder para todo pobre pecador que humilhado vê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Aleluia! Por Jesus vamos pelejar. 108 da harpa cristã. Aleluia! Com acompanhamento da nossa orquestra. Aleluia! 108 da harpa cristã. Com Jesus vamos pelejar, prosseguir.
Jesus, sei que Ele é o nosso general e a glória do povo. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus, sei que Ele é o nosso general e a glória do povo. Seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quantos louvam ao Senhor por mais uma grande oportunidade que temos de estar na casa dele, no santuário, adorando a ele. Digam aleluia. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Este, sem dúvida alguma, é o capítulo mais enfático sobre o controle da língua, das palavras. E é algo que precisamos trabalhar a cada dia. Eu vou pedir ao pastor Jaime para ler com a igreja os versículos pares, e assim leremos até o versículo 12. Quem já encontrou Tiago 3, diga amém. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quantos adoram ao Senhor por sua bendita palavra? Aleluia, graças a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és um Deus que tudo pode, ó Deus. Aleluia. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Oh, aleluia. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, o meu coração te dei. Muitas vezes acontece na nossa vida, né? Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. As tuas promessas, Senhor, tuas promessas guardei
Te adoramos, Pai querido, pela bênção de estarmos aqui na Tua casa. Senhor, já estamos sentindo a Tua presença neste lugar. E temos certeza que este louvor, que essa adoração, ela chegou até a Tua presença, Senhor. Recebe esta noite o nosso culto, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Que possamos dar o nosso melhor esta noite, oferecer ao Senhor o nosso melhor culto, Pai querido. Esta é a Tua igreja, este é o Teu povo e viemos para Te adorar. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pastor Eliseu. Pai do Senhor, amada igreja. A gente gosta de igreja bem cheinha, mas com essa chuvinha, hein? Chuvão. Tivemos logo na hora do povo vir, já sabia que nós não íamos ter tanta gente. Agora tem uma coisa, quem veio hoje, a bênção vem a mesma, que veio para a igreja toda, aí só deu maior quantidade para cada um agora. Aproveita, não deixa voltar nada lá para cima. Fique com a bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus. Tome assento, irmãos. Aleluia, Jesus é bom, amém, irmãos? E Ele está conosco nessa noite. Quantos sentem que Jesus está aqui? Diga aleluia. Você está numa igreja pentecostal, então tem toda a liberdade de glorificar e adorar o nome de Jesus. Adolescente para Cristo, adorando ao nosso Deus. Enquanto eles adoram, você também tem liberdade de adorar a Jesus, que está vivo e reina sobre nós nesta noite.
chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, esse é meu sonho. Ver a tua glória e ver a tua glória, esse é o meu sonho. Atende o clamor do teu povo nessa noite, Senhor. Nós queremos ver milagres, restauração, cura. Atende, Senhor. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Essa é a minha chance. Nós estaremos agora com alegria semeando no reino de Deus. Graças a Deus. Você que trouxe o seu boletim, está com o boletim aí, se você pode me acompanhar. Acredito que pouca gente lê, né, o que está escrito aqui, mas é importante, né? Se foi colocado aqui é para nós lermos. E fala da oferta da viúva. E o texto bíblico que está inserido aqui, em Marcos 12, de 41 a 44, fala que Jesus observava aquelas pessoas que depositavam sua oferta no gasofilácio.
E ele prestou atenção que uma viúva foi à frente e depositou apenas algumas moedas. Acredito que fez até barulho no fundo do cofre que estava ali, né? Aquelas moedinhas caindo. Mas ele observou que os ricos, eles depositavam aquilo que lhes sobrava. Não era significante para eles. Não significava muita coisa. E Jesus, ele nos deu ali um grande exemplo, que aquela mulher que depositou apenas aquelas moedas, ela depositou tudo o que ela tinha, tudo o que ela havia guardado. E um detalhe, ela fez aquilo com muita alegria e com todo amor no coração. Se você quer ser abençoado no reino de Deus, ou melhor, vou mudar a expressão, continuar sendo abençoado, continue sendo fiel na casa do Senhor. E siga o exemplo desta mulher. A oferta dela não era grande, mas significava muito para ela. Qual a oferta que você vai entregar esta noite, semear no reino de Deus? Tem um significado para você? Então, faça isto com muita alegria, que certamente vai redundar em bênçãos financeiras para a sua vida. Semeie e Deus vai continuar semeando na tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Quem sabe aqui alguém vai prestar um concurso ou está em busca de uma porta de emprego, entregou um currículo em algum lugar. Este é o momento de você fazer uma prova, né? Colocar a sua fé em prática, em ação, acreditando que o Deus que você serve, ele é poderoso para abençoar e para abrir as portas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós iremos fazer isto com muita alegria, porque também este é um momento solene da tua igreja, quando temos a alegria de poder contribuir para o teu reino, Senhor. Quantos missionários são mantidos pela oferta, pelo dízimo do teu povo, da tua igreja. Por isso nós fazemos isto com alegria, porque estamos semeando numa terra fértil, num solo fértil, Senhor. E isto tem redundado em bênçãos para a tua igreja. Nós temos visto com os nossos próprios olhos, Senhor, o crescimento da tua igreja e também o teu povo avançando e crescendo, mesmo em tempo de crise, Senhor. O Senhor tem nos abençoado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Nossos jovens louvando o Senhor. Deus abençoe. Sobre o mar, quem é ele
Glória a Deus. Meus irmãos, eu e o pastor Marcos estivemos conversando e resolvemos trazer essa proposta para a igreja. Se a igreja estivesse bem cheia, seria melhor. Primeiro, para nós colocarmos a igreja dessa forma, toda em oração e toda em jejum, nesse plano que vai ser apresentado agora pelo pastor Marcos. Então, nós queríamos, mesmo hoje nós não tendo um número maior, mas aí nós continuamos quinta-feira, domingo e tal, vou passando esse programa. Então, o pastor Marcos vai fazer essa exposição, porque você e eu vamos ter a oportunidade de organizar a nossa oração. Graças a Deus. Cadê o povo que gosta de buscar a Deus? Diga aleluia. Eu sou filho de pais que me ensinaram a orar. Dormi muitas vezes ouvindo línguas estranhas. Isso nunca sai da minha mente. Eu tentando conciliar o sono, ainda criança, e ouvindo aquele barulhinho de línguas estranhas na sala da minha casa, um grupo de pessoas orando. E eu cresci assim e vi como Deus foi generoso em responder às orações da minha mãe especial e do meu pai também. Nós prosseguimos, irmãos, e já há mais de 20 anos nós temos uma oração aqui pela manhã. A partir das 7 horas já há alguém orando, 8 horas nós temos uma reflexão bíblica e vamos até às 9 horas, 5 para as 9. Tem sido uma grande bênção. Eu quero trazer um testemunho de hoje, fresquinho. Quem quer ouvir, diga amém. Ó, nós estamos estudando sobre a manifestação dos dons espirituais e eu trouxe algumas experiências que a gente vai adquirindo ao longo dos anos de ver Deus operando na manifestação dos dons do Espírito Santo. Se alguém não conhece, leia 1 Coríntios capítulo 12, lá fala pelo menos de 9 dons do Espírito Santo. E falamos sobre como Deus se revela através da palavra do conhecimento ou palavra da ciência. Você toma conhecimento de algo, Deus te revela através do teu espírito e é coisas que você não teria outra maneira, outro modo de saber. E hoje pela manhã, eu não vou mencionar o nome da irmã, porque ela não está aqui e eu não pedi permissão. Mas ela deu esse testemunho, o pastor Rafael, creio que estava lá ainda no momento que ela falou, e ela disse o seguinte, que ontem, depois da oração, ela se reuniu com um grupo de irmãs e nós estávamos falando, Deus quer te usar, Deus quer manifestar o dom do Espírito Santo na sua vida. E ela disse que uma irmã, sabe aquela irmã que você olha e não imagina que ela é usada por Deus? De repente ela parou naquela simplicidade e disse, irmã, Deus está me mostrando aqui, a gente fala usualmente revelação, Deus está me revelando, né? Embora seja a palavra do conhecimento, Deus está me mostrando aqui um ataque, um trabalho que foi feito para o seu filho. E ela não sabia de nada, o filho morando num outro estado, numa outra capital. E ela disse, mas Deus vai desfazer agora, vamos orar e vamos desfazer. Até aí tudo bem que você pode dizer, não é? E você sabia a prova. E a mãe foi para casa, pegou o telefone e ligou para o filho. Irmãos, como dizem na gíria, batata. Tinha acontecido realmente, mas Deus tinha dado já o livramento. Os dons do Espírito Santo estão à nossa disposição. Falei aqui no domingo, vou repetir, a nossa igreja é uma igreja pentecostal que acredita na manifestação dos dons do Espírito Santo. As línguas estranhas nós entendemos como sendo uma ferramenta de Deus para a nossa edificação. Paulo diz, aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, se você não tem o hábito de falar em línguas estranhas, isso eu falei no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Nós vamos entrar agora em março, mês de oração intensa. Vamos dizer juntos? Março, mês de oração intensa. Pastor, a gente já está orando, mas nós vamos intensificar. Quem está parado vai começar. Quem já está orando vai continuar. Quem já está orando muito vai orar mais ainda. E o que vai acontecer? Deus vai abrir os céus sobre este lugar, porque todas as vezes que a igreja do Senhor ora, Deus responde dos altos céus. E eu gostaria, irmãos, antes de explicar como faríamos, eu gostaria de apresentar para os irmãos um vídeo de 5 minutos. Quantos minutos? 5 minutos. Mas eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para
prestar mesmo muita atenção e entender o que está neste vídeo. Vamos lá? Após a guerra, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. 80% da nação eram favelados. Tudo destruído. Tudo destruído. E sem trabalho, sem comida. E há um ditado coreano: 3 dias com fome, todo mundo se torna ladrão e assaltante. A pobreza gera revolta e a revolta produz a violência. Então os 3% de cristãos começaram a acordar às 4:30 da manhã, ia às igrejas às 5 da manhã, interceder pela nação. Porque nós sabemos, cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode culpar só os políticos, não. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca para dar discernimento a eles, para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E hoje a Coreia tem milhares, acho que não sei a quantidade, é onde tem mais igrejas no mundo e maiores igrejas evangélicas do mundo. Todos acordam 4:30, todas as igrejas têm culto da madrugada, oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra, por 1 hora, 2 horas. Quem trabalha ora por 30 minutos, vai embora. Mas 365 dias por ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, sabia? E eu levo 2 grupos 2 vezes por ano, já faz 6 anos, todo ano estou levando pastores brasileiros, líderes cristãos para a Coreia. Deus me colocou como ponte Brasil-Coreia, porque tudo que eu acho de bom da Coreia eu trago para o Brasil. Deus sabe da cor do meu coração, verde e amarelo, apesar da minha cara assim oriental, mas Ele me investiu de autoridade para eu falar disso para vocês. Amém? O Brasil, com agora 200 milhões de habitantes, 45 milhões vivem na pobreza. Por causa que Ele me investiu da autoridade, vou falar um pouquinho. Comunidade carente ou favelados do Brasil. Então a Coreia tentou tantos projetos, mas de todos deu um projeto certo, por causa da oração, intercessão dos cristãos. Nós sempre, quando oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? Por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde, por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. É o que os coreanos fizeram. Eram todos incrédulos, os presidentes, senadores, deputados. Mas por causa da intercessão dos cristãos, eles tiveram o discernimento, sabedoria. E mudou. O 4º país mais pobre do mundo, que era a Coreia do Sul nos anos 60 e 70, em 2 décadas, somente em 20 anos, tornou para a 12ª potência mundial que é hoje. E a oração da madrugada, eu faço questão de falar para todas as igrejas do Brasil. Já tenho 200 igrejas do Nordeste, do todo o Brasil, que já estão começando a pegar a oração da madrugada. Só vou ler algumas, porque há dezenas. Olha, em Gênesis 19:27, Abraão teve seu encontro com Deus na madrugada. Em Êxodo 24:4, Moisés teve seu encontro com Deus na madrugada. Em Josué 6:15, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Jericó caiu na madrugada, sabia?
O Mar Vermelho separou na madrugada, sabia? A ressurreição de Jesus também aconteceu na madrugada, sabia? Em Salmo 88, 13, o salmista orava na madrugada. Salmo 63 e 1 também. Marcos 1, 35, Jesus orava na madrugada. O hábito de orar na madrugada é do próprio Jesus Cristo. Marcos 16, 9, Jesus ressuscitou na madrugada. Provérbios 8, 17, igreja coreana ora na madrugada, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você clicar madrugada, a palavra vai sair dezenas. E os coreanos seguiram, porque 80% da nação em favela, era impossível viver, né? E isso levantou a Coreia. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fiz questão de trazer este vídeo, irmãos, porque às vezes a gente fala, Deus vai mudar o Brasil através da oração da igreja. Você diz, como é possível? Um país arrasado pela guerra, que era o 4º país mais pobre do mundo, hoje é o 12ª potência. Você deve ter aí na sua mão um aparelho de telefone Samsung. É da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela compete com os Estados Unidos ali na tecnologia. Tudo isso resultado do quê? De uma igreja que começou a orar. Pastor, mas nós vamos orar apenas pelo Brasil? Não. Ela disse ali, comece orando pelo Brasil. Mas neste março, nós vamos orar pela manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, manifestar os seus dons, salvar vidas. Você pode colocar a sua família, diz, olha, este mês de março vai ser o mês da virada na minha família. Você pode pegar o seu caderno e escrever, Senhor, eu vou dedicar o mês de março para interceder por estes assuntos. Aí começa, primeiro, Brasil, mês, ano de eleição, e aí família, e vai escrevendo os seus planos, os seus projetos. Eu tenho certeza, e eu vou dizer isso pelos longos anos que eu tenho de experiência, Deus vai responder a muitos crentes neste lugar. Pastor, como é que vai funcionar? A irmã falou da oração da madrugada, e o direcionamento que Deus deu ao nosso pastor é que separemos um tempo para orar entre meia-noite e as 6 da manhã. Meu Jesus, pastor, o melhor sono, pois é, quando você separa aquilo que é melhor para Deus, Deus está olhando o seu sacrifício, a sua dedicação. Quanto tempo eu devo orar? Você pode começar com o tempo que você desejar, mas eu tenho certeza que na metade do mês, se muito, você já vai estar desejoso de permanecer mais na presença de Deus. E depois de um mês, você vai gostar tanto de ter intimidade com o Senhor, de estreitar os laços com Deus, você vai dizer, eu não quero parar não, eu quero continuar mais um pouco na presença do Senhor. Quantos querem abraçar este plano e separarem um dia da semana para jejuar? Tem isto também, oração e jejum. Você escolhe o dia. Quem vai ser na segunda? Quem vai ser na terça? Você separa o dia. Nós vamos colocar depois no Face, vamos colocar no boletim. Sábado teremos a Santa Ceia do Senhor, às 18h30. Vamos falar de modo enfático e vamos colocar o mês de março como mês de oração intensa, oração intercessória. Quantos querem abraçar este plano, este projeto que brotou no coração de Deus e nos foi dado por direção do nosso pastor? Fiquem em pé e dê um glória bonito para Jesus. Nosso pastor vai nos abençoar agora. E você diz assim, pastor, eu nunca orei de madrugada. Esse para mim é um horário sagrado. Você bota o relógio para despertar. Bota o relógio para despertar. Naquela hora, dobre os joelhos ali onde você está. Comece. Tudo tem a primeira vez. Irmãos, eu posso dormir 2 horas, eu posso dormir 3 horas da madrugada. Quando dá 5 horas, Deus me desperta. E eu posso lutar para dormir, mas não tem jeito, eu tenho que levantar. É algo incrível como, depois que você cria um hábito diante do Senhor, o próprio Deus se encarrega de despertar você. Então, neste mês de março, nós vamos abraçar este período de oração intensa e Deus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas. Eu vou sugerir que você alcance alguém com a sua mão, por educação, aproxime-se dessa pessoa e diga, por favor, eu quero orar com você neste momento, para que Deus possa te ajudar nesta campanha de oração e jejum. E eu vou pedir ao nosso pastor Eliseu para nos abençoar neste momento.
Aleluia. Só para facilitar, você pode, 1 hora de oração. Meia-noite a 1, o outro vai escolher de 1 às 2, ou de 2 às 3, 3 às 4, das 4 às 5. Então, essa é a madrugada. E quando você quiser jejuar, você faz o jejum de meia-noite ao meio-dia. É um jejum, um tempo curto, mas quando nós assumimos compromisso com Deus, então dá certinho, tá bom assim? Aleluia. Vamos orar. Pai querido, nós te damos muitas graças, Senhor, por este momento, quando nós estamos dando a partida nesse projeto lindo, maravilhoso, de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai o seu nome. Graças te damos, Senhor, que é o teu servo, a tua serva, que ninguém saia daqui esta noite sem 1 hora marcada para orar, seja meia-noite a 1, 1 às 2 e assim até às 6 horas da manhã, estarmos orando programados durante todo o mês de março, Senhor. Nós estaremos fazendo isso para a glória do teu nome. Eu ministro uma bênção de Deus agora em nome de Jesus sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família que será alcançada neste mês. Oh Senhor, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, a equipe de louvor foi certinho em cima mesmo, glória a Deus. Aleluia, vamos aproveitar que estamos em pé, pastor Donifan, com a mensagem da palavra de Deus esta noite. Obrigado, pastor. Graça e paz a todos. Queridos, agradeço a Deus pela vida do pastor Eliseu, agradeço a Deus por esse ministério, agradeço a Deus por poder adorá-lo nesta casa, tem sido muito edificante para mim e também para a minha família. A mensagem que eu pretendo ministrar hoje, eu já dei uma introdução há 4 anos atrás, quando eu fui convidado pelo pastor Rafael Lira, no encontro. E fiz uma introdução ali, Deus me deu essa palavra lá, e passou-se o tempo, e esses últimos dias o Senhor tem falado, me chamado a atenção para esta palavra, e eu quero, com outro desfecho, eu quero compartilhar com vocês o que está no meu coração. Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 1, leremos até o versículo de número 11. Diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua... conforme a sua, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 800
115 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos. E Espírito Santo, nós te adoramos essa noite. Te adoramos por tua direção, te adoramos por tua bondade, te adoramos porque tu, Senhor, colocaste a tua palavra em nosso coração, o manifestar da graça em nós. Não obstante nossas fraquezas, tu tens nos sustentado com amor, tu tens nos sustentado com laços de amor e nos atraído a ti, e a cada dia nos parecemos mais com o Senhor Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor. Somos carentes, somos pessoas frágeis, somos pessoas debilitadas de nos aproximar de ti com os nossos próprios esforços, mas estamos te suplicando, Espírito Santo, assim como foi falado nesta oração, nós estamos comprometidos contigo, com coisas que edificam, com coisas que atraiam a tua presença. E esta palavra nós queremos, Senhor, que seja uma palavra de edificação, que seja uma palavra que venha do trono da glória, que seja uma palavra que fale aos corações, que seja uma palavra que mova, Senhor, cada coração, uma palavra que gere atitude, uma palavra, Senhor, que mude o coração, a mentalidade, que haja uma metanoia em cada crente neste santuário, em nome de Jesus. E nós dizemos, por favor, se assente. Queridos, nós estamos diante de um texto interessante. E eu quero desafiar você, nesta palavra, a aprender com Enos. Quem era Enos? Em que época ele viveu? O que é que ele fez? E qual o resultado até a sua morte de tudo aquilo que ele viveu? Veja, Enos, no texto que nós lemos, está bem claro, ele era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Então, para começar aqui, nós podemos observar que Enos era um cara problemático. Como assim, pastor? Enos tinha todos os motivos para viver uma vida de derrota. Enos tinha todos os motivos para viver para baixo a vida toda. Enos tinha todos os motivos para ficar a vida toda reclamando, dizendo: eu tenho uma carga genealógica de maldição na minha vida. Pesa na minha história maldições. Pesa na minha história palavras, atos que passaram na minha genealogia e eu sou um desgraçado por isso. Mas acontece que Enos, como filho de Sete, ele tinha um tio chamado Abel e ele tinha um outro tio chamado Caim. E seu pai, ou seja, o seu avô, Adão. Agora imagina só, quem era Caim e Abel? Todos nós sabemos que Caim e Abel, em toda a história, ficou conhecido de um irmão, o primeiro homicídio na Bíblia. Caim matou Abel. E diz o cantor secular, que já se foi há muito tempo, Caim matou Abel com ossada na cabeça. Não sei se foi isso. Alguns há controvérsia, dizem que foi com pedra. Não interessa. Importante salientar é que houve um homicídio. Então, Enos era sobrinho de Caim e de Abel. Caim mata Abel, Abel morto, e o sangue clama desde a terra aos céus, por vingança, por justiça, e ele traz essa carga sobre si. Ele traz a carga de um tio que matou o outro tio, e agora ele vem ao mundo exatamente quando Caim vai embora, tem um relacionamento com a sua esposa, mora na terra de Nod, vai embora por causa do seu ato, por causa de perseguição, com medo de morrer. Então Enos traz essa sina na sua vida. Mas não apenas isso. Por que é que Caim matou Abel?
Caim matou Abel por causa do culto. Você já parou para pensar sobre isso? Foi por causa do culto que Caim matou Abel. Foi por causa da adoração que Caim matou Abel. Foi por causa da adoração que despertou ciúme. Foi por causa da adoração que eles começaram a se levantar um contra o outro. No caso, Caim se levantou contra Abel. Abel, de forma inocente, quem sabe, sem perceber a malícia que estava no coração do seu irmão, os pensamentos que passavam na cabeça de seu irmão. E num dia, eles, sem saber, os dois oferecem adoração a Deus. Um agrada a Deus, o outro não consegue agradar. E então começa a gerar agora uma inquietação, porque Caim começa a ficar com inveja, Caim começa a ficar com ciúme. Ciúme de quê? Ciúme da adoração. Ciúme do adorador. Será que isso acontece também, às vezes, no meio das nossas congregações de fé? Será que por causa da adoração, muitas vezes não vemos pessoas brigarem por título, por cargo, pessoas brigarem por causa de espaço, pessoas brigarem por causa de alguém tem acesso ao púlpito, alguém dirige, alguém prega, alguém canta melhor? Isso gera um ciúme, isso gera uma inveja, santa ou não, mas a inveja. E quem sabe, às vezes, quem sabe no meio do culto, gera aqueles pensamentos de falta de amor, pensamentos de ódios no outro, e a Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é homicida. Veja, queridos, que parece que a história se repete ao longo dos anos. Percebemos que onde não deveria haver essas coisas, acontece aonde? No meio do povo de Deus. É só olhar a história de Israel, por causa do trono, por causa de profecias, por causa da monarquia, por causa do sacerdócio, brigas e mais brigas por causa do sacerdócio, da adoração, pessoas que querem ser profetas e querem, por causa da adoração, envoltos na adoração, e vestem uma capa de profeta. Por quê? Por causa do momento da adoração, de acesso ao espaço de adoração, acesso ao lugar de culto. E quando um começa a destacar-se, começa então a destacar-se na mente e no coração desejos, pensamentos facciosos, coisas que Deus não se agrada, mas Deus está ciente que tudo isso é da natureza do homem caído. Isso faz parte daqueles que querem adorar a Deus. A verdadeira adoração e a adoração genérica. E nós convivemos com isso todos os dias. Agora, pasmem vocês. O homem Enos, ele nasce nesse contexto, mas não apenas isso. Por que é que Adão caiu? Adão caiu porque ele queria ser independente. Adão caiu e desobedeceu a Deus porque ele queria viver da sua maneira. E no culto em que ele foi prestar a Deus, organizado por Deus, Deus diz como é que tinha que ser o culto. E agora ele mata um cordeiro, veste Adão e Eva, e agora passa essa ordem para seus filhos, e foi exatamente aí que a história de Caim e Abel se desenrola. Mas ficou sem genealogia. Ficou sem ninguém da genealogia, e Deus dá uma semente chamada Sete. Sete nasce, e quando Sete nasce, vem então o seu filho Enos. Tudo parecia normal, irmãos. Você olha para a história, para a genealogia em Gênesis, nasce, cresce, reproduz e morre. O culto acabou com Caim e Abel. A adoração parou ali. Não havia mais adoração. Eles não conseguiam mais restaurar o altar. Eles não conseguiam mais voltar a cultuar a Deus. Por quê? Porque o altar estava quebrado. Eles perderam essa motivação, eles perderam essa sincronia, eles perderam o alinhamento com Deus. Eles começaram agora a viver da sua maneira, eles começaram a viver, cada um fazia do seu jeito, mas não havia mais adoração na terra. Como é triste um lugar sem adoração.
Como é triste o homem que foi criado para adorar, porque o homem foi criado para louvor da sua glória, da glória de Deus. Nós fomos criados pelo beneplácito, da bondade, da graça de Deus. O homem foi criado para viver diante de Deus. O homem foi criado para viver contemplando, olhando para cima. Mas o que acontece? O homem perdeu o foco da verdadeira adoração. O homem não podia mais adorar desde Caim e Abel. E agora a genealogia mostra que não havia mais culto. O culto cessou. Agora imagina uma criança, queridos. Uma criança exatamente nesse contexto. Pastor Joel, o que não passava na cabeça desse garoto? Vai crescendo e ele olha para um e para outro. Eu perdi o Éden, perdi a comunhão com Deus por causa do meu avô. Perdi meu tio assassino, meu outro tio morreu. Essa é uma vida, vamos dizer assim, cheia de problemas. Ser um cara que hoje estaria no consultório dos psicólogos, psicanalistas, dos psiquiatras, tomando diazepam, tomando um monte de medicação pesada para poder controlar as suas ansiedades, suas debilidades. Por causa de quê? Por causa da carga genética. E será que nós não vivemos e não vemos pessoas hoje, por causa da carga genética, por causa da sua genealogia, e as desculpas que nós muitas vezes damos para as pessoas: eu nasci assim, eu sou assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim. Quem sabe as pessoas, quando conversamos, eu atendo pessoas no gabinete: pastor, eu sou desse jeito. Pastor, eu vivo assim porque minha mãe é filha disso. Meu pai era assim. Eu nasci de um aborto. Minha mãe queria me abortar. Outro diz: pastor, meu pai era um assassino. Outro diz: minha mãe era uma prostituta. Pastor, eu fui rejeitado a vida toda. Será que não nos parecemos de alguma maneira com Enos? Será que de alguma maneira nós não nos identificamos com esse personagem bíblico, Enos? Sim, meu querido. Nós nos identificamos com ele porque a realidade dele é a nossa realidade. Nós nos identificamos com ele porque os problemas, a problemática toda que ele vivia, nós no século 21 não mudamos, vivemos da mesma forma, com os mesmos problemas, com as mesmas crises de identidade, com as mesmas crises de ansiedade, os mesmos problemas que havia lá no antepassado, também há hoje no século 21. E dentro da igreja? Será que nós passamos por isso? Agora deixe-me dizer, e eu fiz questão de colocar aqui, ele perdeu tudo, no caso Adão, por uma aventura de independência. Seu tio Caim matou Abel com inveja do culto da adoração. E eu coloquei essa frase aqui que eu achei interessante. Afinal, tudo gira em torno da adoração. Eu não sei se você concorda com isso, mas até o final dessa mensagem você vai entender o que eu estou dizendo. Tudo gira em torno da adoração, pastor Jório. O homem foi criado com esse propósito de adorar. Primeiro culto no Éden, depois fora do Éden. Agora veja, tudo parecia perdido para Enos, para os seus contemporâneos. Enos era um homem como de nós, porque ele era humano, ele sabia que era humano, ele estava sujeito às consequências da vida. Enos, ele estava sujeito às mesmas situações vivenciais. Ele era humano, mas também, como diz o nome dele, ele era mortal. Ele sabia, estava consciente de que iria morrer como seus antepassados. Ele, na cabeça das pessoas, todos nós vamos morrer. Então, nós somos mortais como Enos. Enquanto humanos, estamos sujeitos às circunstâncias da vida, das adversidades. Mas enquanto mortal, todos nós sabemos que um dia passaremos pela morte. Isso não é novidade para ninguém. Uns vivem mais, outros menos.
mas é só olhar para o outro lado da rua, que existe um lugar chamado cemitério, e lá tem todo tipo de pessoas de idades diferentes. Todos nós somos mortais e não devemos ficar assustados com isso. Isso é uma característica da nossa mortalidade, de sermos enos, de sermos mortais, de sermos humanos. Mas também, enos quer dizer frágil. Ele estava consciente da sua fragilidade. A fragilidade é uma característica dos filhos de Adão. Então, nós, enquanto filhos de Adão, somos humanos, mortais e frágeis. Mas veja, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a sua Bíblia mais uma vez. Porque nós lemos o texto e talvez tenha deixado passar despercebido algum detalhe, e eu quero que você volte ao texto sagrado. Nós lemos o capítulo 5, amém? Eu vou pedir para você ler o último versículo do capítulo 4. Vamos ler todos juntos? E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome, então se começou a... Me ajude. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Tudo seria derrota para a vida de Enos, se não fosse por esse versículo aqui. Tudo seria desgraça na vida de Enos, se não fosse por essa revelação bíblica. Porque Deus, quando o seu Espírito Santo revelou a palavra, ele fez questão de deixar janelas para que eu e você pudéssemos olhar para a palavra e ver algumas realidades que os olhos humanos não conseguem enxergar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que há esperança para mim e para você. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que houve uma razão de ser na vida de Enos, que mudou a vida dele, que mudou, transformou o seu modo de vivendo. Assim também, nesta noite, eu declaro a esperança para mim e para você. Veja, queridos, Enos viu a sua história mudar. Esse versículo do capítulo 4 de Gênesis, o versículo 26, eu acho esse versículo fantástico. Eu acho esse versículo maravilhoso, estimativo, ou seja, nos estimula a olhar a vida com outros olhos, de uma perspectiva diferente. Por que, pastor Donifan? Porque nos dias de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que há esperança para mim no culto, há esperança para você na adoração. Existe esperança para o homem quando ele começa a invocar o nome do Senhor. O culto tinha parado com Caim e Abel, mas quando nós olhamos para esse versículo, depois de muitos anos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Não diz que foi Enos que restaurou o culto. Eu poderia forçar a barra, eu poderia forçar o texto e dizer que foi Enos que restaurou o culto. A Bíblia não diz isso. No seu tempo, começou-se a invocar o nome do Senhor. Mas vamos dizer com isso, vamos conjecturar. Enos estava no contexto do culto. Enos estava no contexto da restauração do culto. Enos estava entre aqueles que estavam restaurando o culto. Então eu posso dizer que Enos é um restaurador de cultos. Amém, igreja? Amém. Enos é um restaurador de cultos. E eu pergunto, você é um restaurador de culto? Ou você vai ficar a vida toda reclamando da vida? Ah, nada muda na minha vida, nada muda nesta igreja, nada muda nessa liderança, nada muda nessa administração, nada muda na minha casa, nada muda no meu trabalho, nada muda no que eu faço. A minha vida é essa aqui, todo dia acordo, vou trabalhar,
volto do trabalho, venho para a igreja, vou para casa, durmo, vou para o meu trabalho, meus problemas não mudam. Meu querido, nós vemos no exemplo da vida de Enos, que Enos viu a história mudar, porque ele teve uma reviravolta na sua vida. Primeiro, as atitudes de Enos mudaram a história dele. Atitudes mudam histórias. Atitudes mudam circunstâncias. Olha, meu irmão, eu já passei por tantas situações delicadas, tantas situações que poderiam ter me parado, me barrado. Eu poderia hoje não estar pregando aqui. Eu me lembro que em 1987 eu estava pregando no pré-Comadig, lá na congregação Monte Carmelo. Olha, 87 Adão ainda era menino. Eu estava pregando lá a semana toda jejuando, sem beber água. 24 horas bebia, comia, mais 24 horas trabalhando normalmente, orando às vezes a noite toda. E fui pregar. Pastor Marcos, eu estava tão cheio naquele auditório, eu só subi para pregar. Nem dirijo o culto, subi só para pregar, eu era o líder de mocidade. Quando eu subi, eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha espaço para eu ficar no púlpito, porque pastor tinha tomado o púlpito todo, evangelista estava sentado assim embaixo, a classe do IBADIG, do IBC na época que eu participava, estava toda ali. E quando eu olhava, presbíteros de pé na igreja, porque não havia mais espaço, quem sentou, sentou, quem não sentou, não senta mais. A igreja empolvorosa, alegre, e de repente, quando eu fiz a introdução, a igreja glorificando, gente quase sendo batizada, subindo pelas paredes de tanto poder. Entra o pastor presidente da DIG, que é famoso no mundo todo, se não é exagero, mas em vários lugares do mundo, por ser um grande pregador. Quando ele entrou, a igreja, ninguém glorificava mais. E aí me abateu uma angústia na alma, porque eu estou errado em quê? Foi que eu disse de errado. A igreja não glorificava. Jesus, quando o reverendo sentou atrás, eu dou um passo atrás para enfatizar a pregação e piso no pé do pastor. Eu acho, pastor Marcos, que esse problema que eu tenho de ser prolixo e gastar muito tempo nas mensagens, pastor Eliseu, foi depois daquele dia. Eu fiquei com pavor de púlpito, eu não queria mais subir em púlpito. Irmãos, eu não queria mais sentar no púlpito, eu não queria mais pregar, eu só queria ficar lá embaixo, carregando caixa de som para evangelismo. Eu dirigia a mocidade, irmão Donifã, não, irmão, o pastor dizia, você vai trazer uma palavra, eu ficava lá embaixo, chama o irmão Donifã. E eu ia me buscar lá embaixo para trazer uma palavra. Eu disse, meu irmão, pede ele para mandar outra pessoa. Porque eu fiquei com medo de subir no púlpito. E diga-se de passagem, acabou, botei os pés pelas mãos. Ficou um negócio organizadinho, mas quando acabou, eu tinha pregado 55 minutos, nem na minha cabeça bloqueou geral. E quando acabou, no outro dia eu estava de serviço, ouvindo culto pelo rádio. E foi dito da tribuna, quem esteve na congregação Monte Carmelo ontem? Amém. Aí todos a bênção, não sei o quê. Aí o pastor disse, quantos viram aquele jovem pregar? 55 minutos. E ainda dizem que nesta igreja não damos oportunidade para jovens. Rafa, tu já passou por isso? Irmãos, juntando de ontem com o de hoje, aquilo me matou. Eu fugia de microfone, eu fugia de púlpito. Me lembro que muitas vezes eu deixei de pregar em congressos, exatamente por causa da minha cabeça, esse bloqueio
fiquei com medo, mas eu poderia não estar aqui mais hoje, eu poderia estar enclausurado, eu poderia estar dizendo, não, eu não posso, eu não sei, eu não tenho jeito, eu poderia estar dando 1001 desculpa e não estar aqui hoje pregando para vocês, mas eu quero dizer, assim como Enos teve uma reviravolta na sua história, Deus mudou a minha história. Você pode ter atitudes que mudem a tua história, meu irmão. Você pode ter atitudes que venham trazer transformações. Você pode ter atitudes que vá de encontro a um upgrade espiritual na sua vida, na sua mente. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A cada dia o crente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele é transformado por essa vontade. Se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então, meu irmão, se você tem problema, esteja consciente disso, de que você é humano, de que você é mortal, de que você é frágil, mas não se contente com isso. Descanse em Deus. Busque ao Senhor, e aquele que está sentado no trono vai mudar a história. Agora preste atenção, queridos. Preste atenção isso aqui. Eu estava olhando ainda para o texto e vi que Enos é um tipo de Cristo. Nós nos identificamos com Enos, mas da mesma maneira que nós nos identificamos com Enos, Enos é um tipo de Cristo. Eu vou explicar por quê. E é bom lembrar você que lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, está escrito que tudo quanto outrora foi escrito, ou que dantes foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento são sombras, Abel. São sombras de uma realidade futura. Nós estamos vivendo aqui hoje a realidade do que foi anunciado lá atrás. Foi profetizado sobre a igreja. A igreja é um parêntese no tempo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a eleita. A igreja ela tem que ser pura, imaculada, sem mácula. Agora, veja, Cristo, ele nos legou o poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus tem acesso a Deus. Mas, enquanto eu olhava para esse texto, eu observei, fui no dicionário e descobri que existe quatro palavrinhas para identificar o homem. Então, nós temos Adão, temos o que, igreja? Que é a origem da palavra do nome Adão. Significa homem enquanto espécie, humanidade. Então, o Adão significa o homem enquanto espécie. O segundo nome que representa o homem é Ish. Quem sabe alguma coisa de hebraico sabe que Ish significa homem no sentido de gênero masculino. E o contrário, Ishá, quer dizer mulher. Quem gosta da língua hebraica sabe disso. Existe um terceiro nome que significa, ou seja, que aponta para homem. Geber. Significa homem enquanto ser racional. Significa homem enquanto ser pensante. Enquanto ser inteligente. Enquanto ser superior aos animais. De uma linhagem superior. Nós somos seres pensantes. Animal não pensa. Animal não tem salvação, mas nós temos salvação. Nós somos a imagem
do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Mas veja, nós também encontramos o quarto nome, que é o nome Enos, ou Enosh. Enos significa homem enquanto criatura. Significa o que, igreja? Homem enquanto criatura fraca, frágil, que não sabe dos seus dias, que não tem poder para tornar um cabelo branco ou preto. O homem enquanto criatura dependente de Deus. Esse é o significado do nome do primeiro homem da Bíblia a invocar o nome do Senhor, irmãos. Enos. E é nesse aspecto que ele é tipo de Cristo. Porque quando ele apresenta invocando o nome do Senhor, lá no início, nós observamos que o filho de Sete foi chamado de Enos, significa mortal, fraco, miserável. Vem da raiz anache, ser incurável, usado para tristeza, sofrimento, desgraça, doença ou perversidade. Agora, que coisa linda. Quando Jesus, ele veio, ele se humanizou, ele assumiu o corpo, ele tabernaculou, como diz João 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, a expressão lá, tabernaculou. Quando ele tabernaculou, Jesus vem e repetidamente, ele chama a si próprio de Filho do Homem. E sabe que a expressão, pastor, que eu estava observando, a expressão Filho do Homem, que Jesus várias vezes se utiliza, que vem lá de Ezequiel, que vem lá de Daniel, a expressão, o nome, a raiz é exatamente Enos, Bar Enos. Jesus, todas as vezes que utilizou dessa expressão Filho do Homem, em hebraico é Bar Enos. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Assemelhando-se ao homem enquanto frágil, dependente de Deus, mas também fazendo uma referência a Enos, a dedicação e interesse de Enos em invocar o nome do Senhor, trazendo também ao seu povo judeu, daquela época, o hebreu, depois hebreu, né? Que deixava toda a dedicação em buscar a Deus, somente a cargo dos sacerdotes, né? Naquela época, e levitas, que qualquer um, Jesus está demonstrando, que qualquer um poderia invocar o nome do Senhor. Qualquer homem, por mais fraco ou humilde que fosse, poderia invocar o nome do Senhor. Jesus, queridos, veja, as expressões que Jesus, quando se humanizou e se utilizou de Filho do Homem. Veja, Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Enquanto o homem Jesus estava numa vida temporária, passageira, enquanto nesse corpo, nesse tabernáculo. O Messias, enquanto nesse tabernáculo e no seu ministério, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus é Filho do Homem. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz: então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, nesse texto, como Filho do Homem, ele tem autoridade para perdoar pecados. E ele tem autoridade para dizer: toma o teu leito, levanta-te, vai para a tua casa. Jesus mudou a história porque ele sabia quem era, ele teve a atitude de manter a comunhão com o Pai. E tem mais, no capítulo 12 de Mateus, versículo 8 diz: porque o Filho do Homem é Senhor, até do sábado é Senhor. Jesus, como Filho do Homem, é Senhor do sábado. E ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso, Shabat, Shabat, encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em João capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que está no céu, a saber, o Filho do homem que está, não diz vai estar ou estava, o Filho do homem que está no céu. O Filho do homem, ele ressuscitou. O Filho do homem está assentado à direita do Pai. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Está dizendo aqui que o Filho do homem dá a vida eterna, a vida Zoe. Só quem pode dar é Deus, através de seu Filho Jesus. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, como verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é Jesus. Jesus é a tua vida, meu irmão. Jesus é a tua vida, meu irmão. Você tem que se alegrado nesta vida. Jesus mudou a história de muita gente, e Ele vai mudar a tua história hoje. Agora veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talares e cintos cingidos, à altura do peito com uma cinta de ouro. E Apocalipse capítulo 1, versículo 13 diz isso: no meio dos candeeiros estava um. Quem anda no meio dos candeeiros, candeeiro, meu irmão, representa a igreja. O candeeiro representa a igreja. O azeite, fazendo arder o fogo, é o Espírito. Agora veja, é Jesus que anda no meio da igreja. O Filho do homem está aqui com você, está aqui conosco. O Filho do homem está com a igreja. E aqui eu começo para o final desta palavra. Jesus, Ele veio a esta terra para restaurar o culto. Jesus veio a esta terra para que a igreja? Ele veio restaurar o culto. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 23 e 24. João 4. Olha que coisa linda. A Bíblia, meu irmão, se explica com Bíblia. Aleluia. Versículo 23 e 24. Quando Jesus teve aquele encontro com aquela mulher samaritana, naquele discurso, aquele debate que teve com ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o quê? Está se referindo a Jesus como judeu, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito, porque o Pai procura a tais que assim o... Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu aprendo aqui que Jesus veio restaurar o verdadeiro culto a Deus. Se existe o verdadeiro, existe o falso. Se existe o verdadeiro, existe o genérico. Jesus veio restaurar o culto e dizer a maneira correta de se aproximar de Deus. Jesus veio restaurar a adoração verdadeira. Ele não quer apenas religião, Ele não quer apenas culto, Ele quer adoradores. Os verdadeiros adoradores, meu irmão, adoram a Deus em espírito e em verdade. Quando eu leio em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz que o que se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. Então, quando você é um verdadeiro adorador, você se une ao Espírito Santo e Ele te conduz ao trono da graça e você começa a adorar. Você é um só com o Espírito do Senhor. Você se torna um verdadeiro adorador e entra no Santo dos Santos adorando em espírito e verdade. Aleluia. Mas também o culto restaura, sabe o que, irmãos?
o culto restaura a obediência. João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade de Jesus era submissa a... Ele tinha uma obediência total ao Pai. E sabe o que é que eu aprendo? Todo crente que se torna um com o Espírito, que se torna um verdadeiro adorador, uma das características é que ele vive uma vida de obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que suportou, e vindo a ser ele a consumado, se tornou o autor de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Se você vê um crente desobediente, duvide da salvação desse moço. Se você está vendo de alguém dizer: eu não obedeço a ninguém, a salvação dele está em jogo. Porque só é salvo, ou só tem a salvação eterna, quem obedece a Jesus. E por último, quando eu leio Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, nós observamos que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. Jesus foi ungido com o óleo da alegria. O óleo da alegria. O óleo da alegria foi entregue, foi colocado sobre Jesus. Todo crente que se torna um verdadeiro adorador, ele é marcado pela alegria do Espírito Santo. Todo crente que é um verdadeiro adorador, que teve o culto restaurado na sua vida, ele se torna um crente alegre, uma pessoa que ele começa nas circunstâncias, nas adversidades, nas tribulações, carregando a cruz, ele simplesmente adora, adora, adora. Está passando por luta, mas ele sabe, ele olha para o exemplo de Enos, que no culto restaurado, ele teve uma vida mudada, transformada. Jesus, como o Enos verdadeiro, como o verdadeiro homem, frágil como nós, ele veio restaurar o nosso culto. Restaure o culto esta noite na sua vida. Restaure o culto nesta noite na sua casa. Restaure o culto na sua vida e as coisas ao seu redor vão começar a acontecer. Restaure o culto na sua vida, meu irmão, e você vai perceber que as coisas vão mudar ao seu redor. O seu ministério vai mudar. A sua família vai ser transformada. Quando você transformar na sua vida, você der lugar ao Espírito, você se tornar um verdadeiro adorador, você vai ver que no culto a transformação. Somente os verdadeiros adoradores experimentam o melhor de Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Eu quero saber se alguém aqui esta noite deseja transformar a sua vida, dar um upgrade, deixar uma reviravolta acontecer na sua vida através da restauração do culto. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quebrou o altar, você deixou de lado a adoração, e você sabe, através dessa palavra, você aprendeu que somente com a restauração do culto é que você pode ter uma vida transformada de fato, uma vida de obediência, dependendo do Espírito Santo. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se colocar como servo do Senhor, obedecer ao Senhor, se tornar um com o Espírito Santo, se tornar um verdadeiro adorador. Sai do seu lugar. Alguém que entrou nesta casa que deseja entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te aceitar. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se você deseja entregar a vida ao Senhor Jesus, venha. Enquanto cantamos, volte para Jesus. Se está afastado dos caminhos do Senhor, este momento é um momento especial. Se eu mergulhar mais profundo mar, nunca
Aleluia! Quantos louvam ao Senhor pela palavra ministrada aos nossos corações, digam aleluia! Olhe nos olhos de alguém, bem dentro dos olhos, e diga: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este culto tão maravilhoso. Jesus conosco, Deus conosco, o Espírito Santo conosco, graças te damos. Agora, Senhor, nós estamos terminando esta reunião, mas nós queremos que o Senhor vá conosco para a nossa casa. Nós estaremos, Senhor, em comunhão perfeita contigo. A tua bênção será conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ainda neste finalzinho de culto, nós oramos pela nossa nação, nós repreendemos esse espírito de destruição e pedimos que a mão de Deus continue estendida sobre nossa nação, transformando em alguma coisa parecida com a Coreia, ainda que não seja igual, mas seja parecido, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro e depois Brasil. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor.